Irmãos, nós vamos iniciar hoje essa nova série de pregações, que ela vai durar alguns domingos, e nós vamos falar sobre integrar fé e trabalho. Não é? Os estudos que foram feitos para essa série, ele foi em diversos livros, obviamente a Bíblia, mas o principal é literalmente o mesmo nome, como integrar fé e trabalho, do Timothy Keller. Então, apenas dando crédito aí aquilo que foi a grande base para o desenvolvimento de toda essa série. É muito comum nós vermos dentro da igreja as pessoas que fazem um dualismo, não é? Ou seja, dividem as suas vidas em duas. Então, uma parte da vida delas é a parte santa e a outra parte é uma parte secular, né? Então, a parte da vida dela que é santa, tudo que ela faz relacionado às programações da igreja e disciplinas espirituais, como oração, leitura da Bíblia em sua casa e coisas assim. E tudo que está fora das programações da igreja, né, ir na igreja, leitura da Bíblia, oração, etc., tudo que está fora disso, essa pessoa coloca como se não fosse santa, se fosse uma coisa secular, né, cotidiana, não é santa. O ponto é que a Bíblia não faz essa separação. Toda a nossa vida pertence a Deus, tudo que nós somos pertence a Deus. Então não há uma divisão em nossas vidas entre santo e profano, ou então santo e secular. Não é? Não existe isso. Tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Deus, estão diante de Deus e à disposição de Deus. Por isso então eu quero pegar este tema, que é um tema que faz parte da vida de todos nós, um tema comum, e conversar a respeito dele, porque para muitas pessoas o trabalho não é algo santo, não é algo que se enquadra nas suas atividades santas do dia a dia. E eu quero começar com uma pergunta. Pode colocar para mim no projetor. Você já pensou em como o seu trabalho glorifica a Deus? Você já pensou? Já pensou se o teu trabalho tem alguma real importância no propósito eterno de Deus para as nossas vidas? Irmãos, é muito comum dentro da igreja as pessoas falarem assim: nossa, eu gostaria de trabalhar, fazer algo para Deus. Eles falam: mas como assim? O que você faz das 8 às 18? Não é para Deus a sua vida? Esse aqui é o que eu faço na igreja, esse aqui é meu emprego secular. Não existe isso, mas é muito comum achar isso dentro das igrejas. As pessoas fazem essa divisão, mas não existe essa divisão. Para que nós possamos entender tudo que vamos conversar ao longo dessas semanas, é importante você entender uma verdade logo de cara, né? Eu coloquei também na projeção, pode passar. Você tem que entender que o trabalho ele é uma vocação. Vocação significa que é um chamado. Então você foi chamado por Deus para trabalhar. Então sempre quando nós pensarmos em trabalho, você tem que se lembrar que o trabalho é uma vocação em nossas vidas. Deus nos chamou para trabalhar. Então, se trabalho para nós é algo que é um chamado de Deus, obviamente o trabalho ele não se limita, ele não é somente a respeito dos nossos meros interesses pessoais, desejos, ambições e sonhos. Não é a respeito disso. O trabalho não é a respeito de uma busca individual e egoísta. Ele é um chamado de Deus para nós. E para que você trabalhe e desempenhe, suas ações, Deus te deu dons, talentos e habilidades. Então, grave bem isso. O trabalho ele é uma vocação para o cristão. Tá? E assim, então, nós vamos para o ponto 1. O trabalho não começa
e termina em você. Gênesis capítulo 2, versículo 1, 3 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Se foram concluídos é porque Deus estava trabalhando para fazer isso, certo? Então aqui está fazendo uma referência ao trabalho de Deus. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra toda a obra que realizara na criação. Um pouquinho para frente nesse capítulo, versículo 15 diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Vamos até aqui. Então, logo no início da Bíblia, quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, o trabalho já está lá. Então você tem um Deus trabalhando, logo no início da Bíblia, e logo depois você vê Deus colocando a sua criação, o homem e a mulher, para trabalhar. Então Deus trabalhou, criou as coisas e colocou o homem e a mulher para agora cuidar, para trabalhar, desenvolver essas coisas, a criação. Então, Deus chamou o homem para trabalhar, porque quem colocou o homem para trabalhar foi o próprio Deus. Em Gênesis nós já vemos isso logo de cara. Se o trabalho não fosse um chamado, e se o trabalho não tivesse uma importância em nossas vidas, não viria da parte de Deus. Não estaria presente desde o início, desde Gênesis. E se Deus é perfeito, e Ele não faz nada sem propósito, tudo que Ele faz tem um propósito, se Ele colocou o homem para trabalhar logo de início, existe uma relação entre o trabalho e o propósito do homem. Quando eu falo homem aqui é o plural, propósito do homem e da mulher. Então grave bem isso. Em Gênesis, Deus coloca o homem e a mulher para trabalhar. E o trabalho do homem e da mulher é desenvolver, cuidar, cultivar aquilo que Deus criou. Por que é importante nós já começarmos colocando essa verdade bem na nossa cara? Porque para muitas pessoas o trabalho ele é um mal necessário. O trabalho é algo ruim. Mas não é para ser ruim. O trabalho não foi criado para ser ruim. O trabalho ele está antes da queda. Ou seja, o trabalho não veio como um castigo para a humanidade. O trabalho já estava lá presente quando o paraíso estava, não é? Vamos colocar assim, em pleno funcionamento, antes do homem ter quebrado a sua relação com Deus. Então o trabalho ele fazia parte da bênção de Deus no jardim. O trabalho ele não faz parte do castigo de Deus após o jardim. Então, o trabalho ele não é um mal necessário, o trabalho ele não é uma maldição na vida do homem. O trabalho é um chamado de Deus e faz parte da bênção de Deus na vida dos homens e das mulheres. Deus colocou o trabalho, irmãos, como uma necessidade central na vida da humanidade. Assim como é se alimentar, a sexualidade, a fé, a amizade, o descanso. Todas essas coisas colaboram para que nós venhamos ter propósito, finalidade, para que a nossa vida ganhe significado, né? O alimento. E Deus colocou o trabalho como uma dessas necessidades. Por isso que quando eu iniciei falando que o trabalho é algo que todos nós fazemos e é comum, é porque, de fato, todos fazem. Porque é uma necessidade da vida do homem. O trabalho, irmãos, ele alimenta a nossa alma. Então, perceba, nós temos um ímpeto, nós queremos fazer algo. O ser humano, ele busca por trabalhar. Se você já passou um período desempregado, né, deslocado,
se percebe que grande parte da sua vida perde propósito. É como você é um inútil. A tua vida perde significado. Você logo quer trabalhar e você arranja alguma coisa para fazer. Você vai fazer um bico, você vai desenrolar alguma coisa. Porque o trabalho, em grande parte, ele confere significado, ele confere propósito para a vida. Ele nos dá isso. Quando nós não trabalhamos, vivemos ociosos, nós sentimos falta. Nós sentimos um vazio. Esse mesmo ímpeto de querer trabalhar, de sentir útil, fazer algo, ele é observado até mesmo em adultos que têm problemas mentais. Todos querem se sentir úteis, produtivos. Visite um asilo ou converse com um idoso. A maior reclamação deles é justamente a ociosidade, é fazer nada. Essa é uma reclamação deles. Eles estão inquietos porque eles estão se olhando como inúteis. Eles não produzem mais nada. Eles se olham com pessoas que não têm força para trabalhar. E grande parte da reclamação deles vem disso. Por quê? Porque o trabalho é a parte fundamental da nossa vida. Se você não trabalha, você não produz, você perde grande parte do seu significado. Então pode ver, o idoso, a gente fala, o idoso é teimoso. Não é, que ele quer mostrar que ele ainda produz. Que ele ainda tem força para fazer algo. Não é? Ele quer mostrar que ele consegue. Porque é um terror para o ser humano ficar sem trabalhar, sem produzir. Não é? Se tornar uma pessoa inútil. Isso traz um vazio para nós. É só você ver, as pessoas ficam sonhando sobre a aposentadoria. Não, quando eu aposentar eu não vou fazer mais nada. Aí você acorda às 5 da manhã, tem um grupo de idoso varrendo calçada, pintando sarjeta, grudado na árvore para podar uma árvore, poda a árvore do vizinho, não é? Sua avó está em cima do telhado com a mangueira, às 4:30 da manhã. Não é? Mas não ia aposentar para não fazer mais nada e para descansar? Não existe. O ser humano, ele precisa, faz parte da necessidade dele produzir alguma coisa. Não é? Você fala, eu quero tirar umas férias. Irmão, a não ser que você odeie o que você faça, mas isso não tem a ver com o trabalho, não é? É a função que você escolheu estar hoje. Chega um tempo que você está sem fazer nada e fala, não, preciso fazer alguma coisa. Estou 30 dias sem fazer nada, eu preciso produzir. Você fala, não, eu não quero voltar para o meu trabalho. Irmão, não é questão da função, é o trabalho. Estou falando do trabalho em si. Você está de férias, mas você pega lá para montar um armário na tua casa. Você vai pintar uma parte da tua casa, você vai reformar, você vai mexer no jardim, você vai produzir alguma coisa, você vai trabalhar. Você pode estar de férias daquela função que você faz normalmente, mas você está trabalhando. Certo? Por quê? Porque o ser humano tem um ímpeto de trabalhar. Faz parte de quem nós somos. Deus nos criou assim. Nós nos sentimos vivos, com significado e propósito, em grande parte quando trabalhamos, quando realizamos algo útil. Né? Isso é observado em todos nós. Então, veja como o nosso corpo, como a nossa forma de viver, deixa muito claro que o trabalho tem um significado muito profundo para nós. Então, o trabalho ele não é simplesmente para ganhar dinheiro. O trabalho não se trata dessa busca egoísta apenas de ganhar dinheiro. O trabalho, de forma geral, o trabalho, assim, na sua essência, ele traz uma sensação de plenitude, significado e propósito. Você é útil. Você produz alguma coisa. Isso vai muito além do que simplesmente ganhar dinheiro. Pode passar para mim, por favor, Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, aqui nós vemos Deus, quando ele terminou o seu trabalho de criação, como se ele desse alguns passos para trás, olhasse tudo o que ele fez com o seu trabalho, e ele expressou, né? Cara, ficou muito bom.
ficou bom o meu trabalho. Esse é o mesmo tipo de sentimento recompensador que eu e você sentimos quando concluímos um trabalho, não é verdade? Quem aqui nunca concluiu um trabalho, olhou para o que fez e sentiu um prazer? Tipo, cara, ficou bom. Nós usamos o termo, né? Dever cumprido, né? A sensação de dever cumprido. Mais uma vez, irmãos, claramente a nossa natureza, não é? Mostrando, reforçando que o trabalho faz parte de nós. O nosso corpo responde a um trabalho feito. Não é? Todos aqui já experimentaram essa sensação de prazer ao cumprir um trabalho. E parece que quanto mais difícil era, quanto mais era o desafio, a sensação é maior ainda. Ainda mais quando você pega algo que você olha a primeira vez e fala, cara, isso aí não vai dar. E aí você vai fazendo parte por parte, no fim funciona, dá certo, você olha até desacreditando e fala, cara, ficou bom. Não é? E você sente aquele prazer e alegria. E as pessoas vêm até te parabenizar. Não é? Então, veja, o trabalho faz parte do ser humano. E como nós somos a imagem e a semelhança de Deus e nós trabalhamos, obviamente Deus continua trabalhando, né? Deus não trabalhou na criação do mundo e tirou uma férias eterna. Ele continua trabalhando para cuidar agora da sua criação, né? João 5,17, pode colocar no projetor. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando, não é? Meu Pai, ou seja, Deus continua trabalhando até hoje, e Jesus está falando, eu também estou trabalhando. Esse trabalho que Deus continua fazendo até hoje é o que nós chamamos de providência. Deus provê. Então, quando você está passando por uma situação e você ora para Deus e fala, Deus, manda providência. Deus entra com providência, traz a provisão necessária para eu passar por essa situação. Na verdade, o que nós estamos pedindo a Deus? Nós estamos falando, Deus, trabalhe em meu favor. Quando nós oramos por providência, o que nós estamos pedindo é para que Deus trabalhe. Então, quando se fala, Deus me ajuda, Deus entra com providência, você pode substituir isso por Deus, trabalhe em meu favor. Faça o trabalho que eu não consigo fazer. Deus continua trabalhando. E quando nós vemos que Deus continua trabalhando, e agora o trabalho de Deus é cuidar da sua criação, nós começamos a ver uma dinâmica muito interessante aqui, entre trabalho e propósito na vida do homem. Veja, Deus continua trabalhando, com qual objetivo? Cuidar da sua criação. Mas, veja que interessante, Deus colocou o homem para trabalhar lá desde o princípio. E qual era o objetivo? Com qual objetivo Deus colocou o homem para trabalhar? Cuidar da sua criação. Então, Deus trabalha até hoje cuidando da sua criação, e Ele colocou o homem para trabalhar, para cuidar da sua criação. Deus usa o nosso trabalho para realizar o trabalho dele. Eu vou deixar isso mais claro. Salmo 127, versículo 1, pode colocar no projetor, por favor? Diz assim, ó, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então você veja aqui, o Senhor é o construtor, mas tem pessoas trabalhando na construção. Certo? Os dois trabalham. Se o Senhor não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. Não. Deus ele está aqui como um construtor, ou seja, Deus está trabalhando. Mas você percebe que parte do trabalho dele é feita através dos trabalhadores. Sem Deus a casa não é construída, mas mesmo quando Deus está trabalhando na casa, quem está construindo são os trabalhadores.
Deus colocou o ser humano para trabalhar, e quando nós trabalhamos, nós ajudamos Deus a realizar o trabalho dele, que é cuidar da sua criação. Irmãos, Deus cuida da sua necessidade. Nós acabamos de falar que Deus entra com providência. Então Deus, ele cuida da sua necessidade. Deus, ele cuida da necessidade das outras pessoas. Deus cuida e mantém este mundo funcionando. Como Deus faz isso? Através do seu trabalho. Através do seu trabalho. Como que pessoas são abençoadas? Através do nosso trabalho. Como que você é abençoado? Através do trabalho de alguém. Como que o mundo se mantém? Através do trabalho das pessoas. Então perceba, Deus usa o nosso trabalho para, entre aspas, não como se ele precisasse, mas ele dá a oportunidade, para realizarmos o trabalho dele. Percebe então, de novo, como o trabalho ele é um chamado de Deus para nós? O trabalho ele é algo muito maior do que essa busca egoísta apenas. É muito maior. A função do trabalho, ela transcende nossos sonhos e ambições. A função do trabalho é cuidar, cultivar a criação de Deus nessa terra. Então, uma vez que Deus usa do nosso trabalho para esse fim, reforçando aqui mais uma vez, o trabalho não se trata e não deve ser encarado por nós cristãos como essa busca individual e egoísta, onde você trabalha visando apenas o seu lucro, onde você trabalha e se mata de trabalhar somente para realizar suas vontades, perseguir seus sonhos e chegar até suas ambições. O cristão não deve olhar para o trabalho dessa forma. Por quê? Porque o trabalho não é isso. O trabalho não foi criado para isso. É claro que no processo de trabalhar, nós temos um salário, com esse salário nós conquistamos qualidade de vida. E nós, pela graça de Deus, realizamos sonhos, atingimos objetivos. Mas não é sobre isso. O trabalho, ele transcende isso. E aí eu vou colocar aqui, já está na verdade, para que vocês, fique muito claro isso, tá? O trabalho é uma vocação divina, onde você é usado como braço de Deus na terra, e através do seu trabalho o mundo se torna um lugar melhor, pessoas são abençoadas. O seu trabalho não se trata apenas de você, mas de uma missão muito maior. Você já havia pensado no trabalho por essa ótica? Que quando você trabalha, você tem a possibilidade de ser braço de Deus sobre a face da terra? Se não, a partir de hoje, quando você estiver trabalhando, tenha isso na sua mente. Isso que eu faço é um chamado. Eu estou sendo braço de Deus na vida de pessoas. Através do meu trabalho, eu tenho a possibilidade de tornar este mundo um lugar melhor. Através da vocação que Deus trouxe para mim, através do chamado do trabalho, eu tenho a possibilidade de transformar realidades. Isso vai muito além do que um salário. Vai muito além, irmãos. Um trabalho bem feito, ele transcende a sua própria vida. Um trabalho bem feito, ele fica. Você pode até morrer, mas seu trabalho fica. Ele transcende. Ele é maior do que tudo isso. Então, o seu trabalho não se trata de você. O seu trabalho se trata de uma missão muito maior do que você. O teu trabalho é o mesmo desde o princípio. Cuidar da criação de Deus. Então Deus sempre usa trabalho de pessoas para abençoar pessoas. É assim, não é? Hoje nós estamos aqui dentro dessa igreja, desse prédio.
Alguém trabalhou aqui e levantou esse prédio. E hoje nós somos abençoados por isso. Alguém trabalhou e desenvolveu energia elétrica. E nós somos abençoados por isso. Alguém fez as cadeiras. Não é? Alguém fez esse piso. Você está entendendo? Alguém fez sua roupa, sua comida. Alguém trabalhou para isso. Assim como você também trabalha e supre outras pessoas. O trabalho ele tem uma função muito maior do que aquilo que ele virou. Ele transcende sua própria vida. Aliás, meus irmãos, essa é uma máxima dentro do cristianismo. Uma máxima constante. A Bíblia nos ensina que tudo que Deus nos dá, habilidades, talento, enfim, bens materiais, ele nunca deve ser encarado de forma individual e egoísta. Ou seja, nós não somos uma represa de tudo que Deus faz, que fica represando. Nós temos que abrir nossas comportas e permitir que parte daquilo que Deus está nos dando, que ele flua através de nós. E chegue até outras pessoas. E chegue até outras pessoas. Essa é a consciência cristã. Aquilo que Deus faz por você, as bênçãos que Deus entrega para você, ela não é para parar em você. Deus morreu pela humanidade, então não faz sentido ele querer abençoar uma pessoa. Ele precisa abençoar a humanidade. E ele vai fazer isso através de você. Então aquilo que ele te entrega não é para parar em você, é para chegar em outras pessoas. Por isso que para um cristão não tem problema, não é pesado ele compartilhar do seu tempo, compartilhar dos seus dons, seus talentos. Não é pesado ofertar parte do que ele ganha, porque ele entende que isso vai muito além. Ele entende que tem que chegar isso em outras pessoas. E se Deus tem te dado, é para que você venha compartilhar parte disso que você tem ganho. Senão não tem sentido Deus te abençoar. Não tem sentido. Vamos por ponto 2. Agora que, espero eu, que tenha ficado claro para todos vocês que o trabalho é um chamado de Deus para nós, ou seja, uma vocação, ele tem um propósito muito maior, né, na humanidade do que a grande maioria das pessoas pensam e acham. Nós temos a possibilidade, então, de compreender um pouco de como funciona a parte da liberdade cristã. Tá? A sociedade, né, as pessoas, sempre estão buscando por liberdade, né? E para a grande maioria das pessoas, a verdadeira liberdade é uma liberdade totalmente, que tem uma total ausência de limites e restrições. Ou seja, liberdade é eu não ter limite. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero. Isso é verdadeira liberdade. Eu vou ser livre quando eu puder fazer do meu jeito, a hora que eu quero. Então as pessoas enchem os pulmões, criam movimentos populares, não é? Para tirar limitações e restrições, com o propósito de derrubar qualquer coisa que impeça elas de viverem sua total liberdade. Não é? Então, liberdade para a grande maioria das pessoas é não ter limites e restrições. Só que essa não é a verdadeira liberdade. Liberdade não é isso. Liberdade não é a ausência de limite e restrição. Timothy Keller ele traz uma figura sensacional. Imagina comigo assim. Todos aqui já viram um peixe, obviamente. E você sabe que o peixe ele consegue tirar oxigênio de dentro da água. Por isso que ele vive dentro da água. Porque ali é onde ele consegue respirar. Então, imagina um peixe todo feliz lá dentro do mar. E aí chega uma dessas pessoas que pregam a liberdade sem restrições. E ela olha para o peixe e fala, nossa, coitado desse peixe. Olha, fica preso aqui. E tem toda a terra para ele explorar.
Tudo que ele conhece é a água. Ele poderia conhecer a floresta, poderia conhecer o asfalto, não é? Podia ir no shopping, o peixe podia ir no shopping. O peixe podia viajar no espaço. Ele está preso, coitado, ele não tem liberdade. E essa pessoa então vai fazer um favor pelo peixe. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o peixe, tirar o peixe da água, colocar ele na terra e falar: peixe, agora você está livre. Né? Vai viver. Vai descobrir o mundo é seu, garoto. Não é? Viva o mundo, agora você não tem restrições. Responda na tua mente. Esse peixe, ele foi realmente liberto? Agora ele vai experimentar a liberdade? Não. Agora foi quando ele perdeu a sua liberdade. E ele perdeu essa liberdade de tal forma que em pouco tempo a vida dele vai acabar. Se o peixe não respeitar o propósito para o que ele foi criado, para o qual ele foi criado, se o peixe não respeitar a natureza dele, a essência dele, ele não ganha mais liberdade. Ele perde a liberdade. Ele perde de tal forma que ele vai até morrer. Mesma coisa com os pássaros. Se os pássaros não respeitarem os limites impostos pelas leis da física, as restrições, se ele não respeitar o propósito para o qual ele foi criado, a função para o qual ele foi criada, ele vai cair e morrer na queda. Agora, uma vez que ele respeita os limites e restrições da sua própria natureza, ele é capaz de alçar voos longos, não é? E ir para onde ele quiser voando, se ele respeitar a sua própria natureza. Se ele respeitar o propósito para o qual ele foi criado. Essa é uma verdade para nossas vidas, essa é uma verdade para a vida no planeta Terra. Então, a liberdade, diferente do que é pregado, ela não é a ausência de restrições, a ausência de limites. Não é. A verdadeira liberdade é perceber qual ou quais restrições são corretas. Quais limites devem ser obedecidos. Então o peixe ele tem que reconhecer qual é a restrição dele, qual é o limite dele. Meu limite vai até onde acaba a água. Acabou a água, acabou a minha liberdade. O homem ele tem que perceber qual é o seu limite, qual é a restrição. De lá, desse ponto para lá, não há mais liberdade. Quais são os limites que se encaixam no propósito para o qual eu fui criado? O que é a minha natureza antes da queda, a natureza divina? Irmãos, aqueles que buscam sua liberdade sem restrições acabam se perdendo. Pessoa que buscou sua liberdade sexual sem restrições se perde. Se perde. Não é? Pessoas que buscam prazer sem restrições acabam viciados. Viciado em droga, viciado em pornografia, viciado em comida, viciado em bebida, viciado em fumo. Pergunte para essas pessoas, né, se elas acreditam que agora elas têm mais liberdade. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Para mim, liberdade é não ter restrições e limites. Vai lá e pergunta para ela agora se ela está mais livre. Porque ela foi e viveu a vida dela. Ela tirou os limites e restrições e ela fez o que ela queria fazer. Pergunta para ela agora, que ela perdeu família, perdeu tudo, se ela está se sentindo verdadeiramente livre agora. Ela desejaria ter tido limites, para então ela poder viver a liberdade de fato. Existe um motivo, irmãos, pelo qual existem restrições e limites. Limites e restrições existem para que você seja verdadeiramente livre. Para que você seja verdadeiramente livre. E você deve perceber quais restrições e limites se encaixam
no propósito para o qual você foi criado. E onde que você percebe isso? Onde que você vê qual é o limite da água? A Bíblia. A Bíblia traz os limites, os mandamentos de Deus. Ela nos mostra o que é necessário para que nós possamos viver de fato livres. Livres. A Bíblia mostra os limites. A Bíblia mostra as restrições. Se você seguir, é como o peixe que segue a restrição de ficar na água. Dentro da água ele tem toda a liberdade. Se ele decidir sair da água achando que ele vai ser mais livre, ele perde a liberdade. Ele se torna escravo. A Bíblia então traz para nós os limites. Irmão, se você encontrar uma pessoa usando um martelo para desparafusar um parafuso, você vai achar que essa pessoa está normal? Não. Ninguém usa um martelo para tentar desparafusar. Por quê? Irmãos, nós naturalmente usamos as coisas de acordo com o propósito para o qual elas foram criadas. As coisas têm limites e restrições. E quando você usa um martelo dentro do limite da restrição dele, ele funciona bem. Se você usa ele fora do limite do propósito que ele foi criado, vai zoar. Não vai se parafusar, vai machucar o parafuso, vai zoar tudo. Nós naturalmente usamos as coisas dentro do propósito ao qual elas foram criadas, dentro dos limites. Mas, infelizmente, quando se trata das nossas vidas, nós costumamos querer usar nossas vidas fora do limite para o qual ela foi criada. Então, você não usa o parafuso para desparafusar, mas você usa a tua vida, né, para fazer o que ela não foi criada para fazer. Para viver uma liberdade fictícia. E é incrível como as pessoas ficam surpresas quando tudo dá errado. Ué, você tem usado a sua vida para viver fora dos limites e fora do propósito ao qual você foi criado? De fato, você tinha alguma esperança de dar certo? É como tirar o peixe da água e esperar que ele saia andando. Não funciona. Não funciona. Ué, você tem um carro. A grande maioria aqui tem um carro. Se você seguir o que o manual do carro fala, o carro funciona. Se você usar o óleo que o manual fala, se você usar as calibrações que o manual fala, se você fizer o que o manual do fabricante fala, o carro funciona. Não. Se você fizer alguma besteira no teu carro fora do fabricante, do que o fabricante manda, a polícia não precisa nem te parar, o teu carro vai parar. Entendeu? O próprio carro para. Se você colocou o óleo errado, vai dar problema. Se você calibrou errado, vai dar problema. O carro vai apresentar defeitos. Por quê? Porque existem limites e restrições colocados pelo fabricante para o carro funcionar bem. Você está percebendo? Liberdade não é ausência de restrição e limite. Tem que ter restrição e limite para funcionar bem. Tudo tem limite. Tudo tem que ter alguma regra. A tua vida funciona do mesmo jeito. Não dá para você sair daí, por aí, dirigindo do jeito que você quer a sua vida. Tem um manual do fabricante. Tem um manual do fabricante. Tem um modo de viver. Agora, se você quer usar outro óleo, se você quer usar outra calibração, se você foi feito para asfalto, mas quer andar na terra, ou se foi feito para andar na terra e quer voar, ora. Hã? Como que você está surpreso que as coisas estão dando errada, né? Que surpresa é essa? A Bíblia diz em Isaías assim: diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel,
Eu sou o Senhor seu Deus e lhe ensino o que é bom e te conduzo pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz, que flui como um rio, justiça, que cobriria como as ondas do mar. Talvez você veio aqui só para ouvir isso. Deus falar para você, quem dera você tivesse seguido as minhas ordens. Quem dera. Você estaria vivendo em paz. E não esse inferno na terra. Quem dera. Então fica claro para nós que obedecer os mandamentos de Cristo, as restrições, os limites, nos permite viver dentro de uma liberdade. Nos permite viver, não é, dentro do nosso propósito, dentro da nossa natureza. Aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o trabalho? Ora, se o trabalho é um mandamento de Deus, é uma vocação que Deus colocou para o homem, logo o trabalho é um dos caminhos que faz parte da vida humana para nós experimentarmos liberdade e realização. O trabalho está entre os mandamentos de Deus. Está entre aquilo que Deus nos ensina. No princípio, Deus criou o trabalho e agora te chama a trabalhar. Te chama a cuidar da criação através do teu trabalho. Te chama a fazer diferença através do seu trabalho. Vocês lembram, recentemente eu preguei sobre gratidão? Aí eu mostrei um menino, estava pegando lixo e tal, aí foram lá, o cara foi lá, comprou um monte de coisa para ele, etc. Passei o vídeo aqui, vocês ficaram chorando, etc. Veja, aquilo foi feito através do trabalho daquele homem. Ele pôde ajudar, ele pôde transformar uma realidade. E o nosso corpo responde. Quando nós vemos uma atitude assim, nós queremos também ajudar. Ou seja, você não trabalha para segurar dinheiro, irmão. Você sente prazer em poder usar parte daquilo que você tem para que o mundo se transforme em um lugar melhor, para que pessoas tenham mais dignidade. Compartilhar traz prazer. Ponto 3. Descanso. Eu vou ler aqui para vocês, vê se está Gênesis 2:2 aí no projetor, não lembro. Tá, né? No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Irmãos, é significativo você ler que o próprio Deus descansou depois de trabalhar. Deus concluiu a obra e nesse dia ele descansou. Até Deus descansou depois de trabalhar. Agora veja, Deus não precisa descansar, ele é Deus. Por que ele descansou? Pelo mesmo motivo que ele não precisava se batizar. Mas ele se batizou. Por que ele se batizou? Porque ele descansou. Porque ele fez tantas coisas que ele não precisava fazer. Ele está nos ensinando. Ele está apontando um caminho. Ele está mostrando. Nesse caso aqui, o que é que ele está mostrando? A importância do descanso para nós. É isso que ele está mostrando. Irmãos, o descanso para nós é tão importante que Deus fez um lembrete diário. Você tem um alarme no teu corpo, né? Para você não esquecer a importância do descanso. Qual é o alarme? Sono. Sono. Você não é uma opção. Você fala, hoje eu não vou dormir. Não é uma opção que você tem. Fala, não, estou cheio de coisa, vou passar uns 3 dias sem dormir. Você não tem essa opção. Deus nos fez seres que dormem. Você vai passar 1/3 da sua vida, pelo menos, dormindo. Por isso, invista num colchão bom.
você dorme. E todo dia, aliás. Você vai tirar um tempo para dormir. Não tem o tempo, não importa, você vai dormir do mesmo jeito. Vai dormir em pé, você vai cair pro lado, mas você vai dormir. Uma das piores coisas que você pode fazer para um ser humano é retirar dele o sono. Isso destrói a vida humana. Isso destrói a saúde de qualquer pessoa. Privação de sono é um dos maiores problemas de saúde que nós enfrentamos. Pessoas que dormem menos do que deveriam, né? Então, não é uma delícia você chegar cansado, toma aquele banho, janta e vai para a cama? O sono do justo. Né? É quase como, quase não, é um presente, né? Poder descansar. Mas perceba como Deus ele é engenhoso, criativo e maravilhoso. O sono é um presente, mas é um presente que te humilha. Por quê? Porque você dormir, quando você dorme, você fica vulnerável. Você ter que dormir é uma demonstração que você é limitado. É uma demonstração que você é frágil. Então descansar é bom, é um presente, mas ele te humilha. Você tem que reconhecer que você não é Deus. E por isso você descansa. Por isso você dorme. E não é uma opção. Teu corpo vai te obrigar a isso. Teu corpo vai te obrigar a dormir de uma forma ou de outra. O sono te coloca no seu lugar. Ele te obriga a você ser colocado no seu lugar de limitação, de fragilidade. Você tem que encarar suas limitações. Quando você dorme e você se torna vulnerável, ou seja, quando você está dormindo, tudo pode acontecer com você. Você está dormindo. Chegar alguma pessoa, tudo pode acontecer com você. O sono, ele deveria, na tua vida, apontar a sua fé para Deus. Porque Ele é o único que não dorme. Então, quando você dorme, você está encarando a tua própria fragilidade, né? Porque muitas vezes o ser humano ele se acha demais, ele é incrível, não é? Ele é incrível, ele pode tudo, pode todas as coisas que ele quer. Não, você tem que dormir, não é? E quando você dorme, então, né, você é obrigado a dormir. Isso deveria mostrar para você, apontar para você que você deve confiar não em você, mas em alguém que não é frágil, em alguém que não tem limitações, em alguém que é tão poderoso que não precisa descansar. Essa pessoa tem muito mais condições de cuidar da vida do que eu mesmo. Então, o sono é um presente que te humilha e que deveria levá-lo até Cristo. É importante nós falarmos sobre o descanso. Pode ser mais uma garrafinha para mim, Toninha, por favor? Porque se de um lado nós temos pessoas que elas querem ficar o dia todo fazendo nada, e elas acordam para trabalhar já sonhando com o término do trabalho, elas acordam na segunda sonhando já com o final de semana, né? Obrigado. Não é? Pessoas que a verdadeira alegria dela está fora do trabalho. Não é? Nós temos pessoas que o trabalho é a única função que verdadeiramente importa na vida dela. Não é? Ela vive pelo trabalho e para o trabalho. A pessoa ela vai trabalhar 24/7. Né? Não tem descanso para ela, muito embora ela seja obrigada a descansar todo dia, porque ela tem que dormir. Não é? Irmão, você sabe que o diabo, presta atenção em mim aqui, ó. O diabo, ele é perito em pegar algo que é bom e transformar isso em uma maldição em nossas vidas.
ele é muito bom em distorcer algo que seria um presente para nós, para tornar esse presente um lixo. E ele faz isso com o trabalho. O trabalho foi criado por Deus e o trabalho é bom. Mas o trabalho foi deturpado e distorcido por Satanás. E ele se torna então uma maldição em nossas vidas. Não é? Então veja, o trabalho era bom, mas hoje tem pessoas que são viciadas no trabalho. Né? Pessoas totalmente viciadas em trabalhar. A pessoa vive o dia todo trabalhando. Né? Essas pessoas é como se elas fizessem do trabalho o significado das suas próprias vidas. Elas depositam a sua fé no trabalho. Né? Então elas trabalham muito porque o trabalho vai dar para elas o que elas querem. Ou seja, a fé dela saiu de Deus, como Ele sendo provedor, e agora você é o provedor da sua própria vida. Você vai morrer de trabalhar para conquistar aquilo que você precisa. De novo, você não reconhece sua limitação e você acha que você pode muita coisa. E você vai trabalhar para caramba, para você realizar todos os seus sonhos. Deixando Deus de lado. Deus não é mais o teu provedor, você é o seu próprio provedor agora. Né? Veja que o trabalho na vida dessas pessoas se torna uma busca egoísta e individual. O trabalho para elas simplesmente existe para que ela ganhe mais dinheiro, e mais status, e mais prestígio, para que ela realize seus sonhos. O trabalho é um fim nele mesmo, e não um caminho para o propósito do qual o trabalho foi criado. Perceba, pessoas viciadas em trabalho deturparam o trabalho. O trabalho não foi criado com esse propósito. O trabalho foi criado para o quê, irmão? Deus colocou o homem para trabalhar para quê? Para cuidar da criação, para o mundo se tornar um lugar melhor. No caminho disso, nós conquistamos coisas. Mas não se trata disso. Já falei isso uma vez aqui, estou só repetindo. Estou só repetindo. Quando a pessoa se vicia no trabalho, o trabalho toma esse lugar de Deus, obviamente nós estamos falando de uma idolatria. Nós também já pregamos aqui. Se você não entende muito bem o que significa idolatria, entre no nosso canal do YouTube, né? Momento Jequiti, Merchan. Né? Vai lá, IEQ, SED, Mogi Guaçu, assista a nossa série sobre idolatria. Tá bom? O trabalho, ele se torna uma idolatria na sua vida. O teu significado da vida, o teu propósito, está totalmente voltado ao trabalho. E uma das principais coisas que essa pessoa vai sacrificar pelo trabalho é o descanso. Essa pessoa não vai querer mais descansar. É a primeira, se não for a primeira, uma das primeiras coisas que essa pessoa vai sacrificar por conta do trabalho. A pessoa nem quer dormir mais. Né? Esses tempos, alguns meses atrás, estava vendo uma corrente muito forte, pessoas acordar às 5 da manhã para trabalhar, para produzir mais. O problema não é acordar às 5 da manhã. O problema é você ter que dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã, né, irmão? Você acordar cedo não é sobre acordar cedo, é sobre o horário que você vai dormir. Tá? É sobre o horário que você vai dormir. Agora a pessoa sacrifica o tempo de sono dela para produzir mais, ou seja, nós sabemos que nós precisamos dormir pelo menos 7 horas. Né? Algumas pessoas até 8 ali. Menos que isso, você pode falar que você está 100%, mas não está. Só que a pessoa, ela dorme 5 horas e é o que... Não, é o que eu preciso. Irmão, teu corpo está sofrendo. E você vai pagar por isso, tá? Porque a saúde demora às vezes, mas a conta chega, tá bom? E as pessoas, elas precisam produzir mais, elas precisam trabalhar mais. Então o que elas vão fazer? Além de não ter nenhum descanso durante o dia, ela vai querer dormir menos. Dorme menos. Sacrifica o descanso. Não tem tempo para lazer, não tem tempo para desfrutar do próprio trabalho. Veja, o próprio Deus nos ensinou a importância do descanso. Ele descansou para nos mostrar isso. O trabalho é importante? Sim, Deus criou o trabalho com um propósito muito nobre. Nós deturpamos o propósito do trabalho e ainda não seguimos a restrição que Deus nos colocou, que é o descanso. E aí você acha que Deus vai abençoar seu trabalho? Nesse tipo de pensamento, a pessoa vai abandonando tudo. Ela abandona seus amigos, não tem mais vida social direito, porque ela mora no trabalho agora. Né? Abandona, obviamente, então, sua própria família. Né? Tem casais que mal se veem, irmãos.
Vai se ver no final de semana só, às vezes. De fato. Né? Então, o trabalho faz abandonar a família. Né? Se abandona a família, abandona muitas vezes os filhos. Que não vai ter a presença. Né? E o trabalho faz você abandonar até mesmo Deus. Deus, isso mesmo. Sabe como? Ó, um exemplo que está escancarado em todas as igrejas. Quando eu converso com amigos pastores, a preocupação é sempre a mesma. Nós temos projetos, mas nós não temos pessoas para trabalhar nos projetos. Não é? Nós temos boas ideias, mas nós não temos voluntários para executar essas ideias. E qual que é, cara, 99% da justificativa quando nós convidamos alguém para ser voluntário e ajudar a tornar o mundo melhor através da igreja? Trabalho. Não, trabalho. Não, trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Né? E o trabalho, então, se torna o motivo pelo qual você não consegue participar da igreja. O trabalho se torna o motivo pelo qual você não consegue ter comunhão com os irmãos. O trabalho se torna o motivo pelo qual você não tem relacionamento com Deus. O seu trabalho se torna a barreira, né? E o motivo pelo qual você não consegue ter disciplinas diárias de oração e leitura bíblica. Em última instância, o que o seu trabalho faz? Te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Irmão, responda para mim. Se o teu trabalho não permite que você tenha comunhão com a igreja, se o teu trabalho te barra de viver um relacionamento com Deus, se o teu trabalho te impede de usar seus dons e talentos em prol da obra, não é? Em prol do reino de Deus, responda na tua mente: esse trabalho está sendo uma bênção ou uma maldição na sua vida? Pastor, eu preciso parar de trabalhar? Não, nós acabamos de ver que o trabalho é importante. Não. Agora, claro que eu não posso dar uma resposta generalista aqui. Nós temos pontos específicos, né? Isso vale um atendimento, um aconselhamento a respeito do seu trabalho. Mas você tem condição de chegar a essa conclusão. O teu trabalho, em última instância, ele é uma bênção ou uma maldição na sua vida? Não é? Você se colocou como Deus na tua vida e agora você que tem que buscar tudo? Ou você ainda crê que Deus traz a provisão mesmo se você trabalhar menos? E abençoar a obra dele? Não é? Você crê que Deus pode todas as coisas? Você crê que Deus traz a provisão? Então você crê que se você trabalhar menos, mas trabalhar também na obra de Deus, Deus pode prover para você muito mais? Você vê que às vezes a nossa fé, ela contradiz, ela se autocontradiz, né? Voltando a falar sobre o descanso. Se você não interromper regularmente o seu trabalho, separar um tempo para descansar, simplesmente contemplar, irmão, aproveitar o próprio fruto do seu trabalho, sabe? Às vezes você é dono de uma empresa e o teu funcionário curte a vida mais que você. Ele ganha, sei lá, 10 vezes menos que você, 100 vezes menos que você. Teve uma época, quando eu era bem mais novo, que eu caí nessa cilada. Eu trabalhava tanto, irmão, dava sexta-feira, eu estava saindo para trabalhar pro final de semana, meus funcionários toda sexta-feira era churrasco no galpão. Churrasco, feliz lá, gritando, pulando. E eu estressadíssimo, porque estava saindo de um trabalho para ir pro meu segundo turno, que ia até às 11 da noite depois. Eu não conseguia curtir a vida, eu não conseguia nem curtir o dinheiro que eu ganhava. Comecei a ter que abdicar de coisas dentro da igreja. Quando eu percebi isso, irmão, logo cortei. E não é sem sentido que quando eu decidi assumir a vocação de pastor, eu vendi a empresa. Porque eu percebi que o trabalho iria atrapalhar eu de cumprir o meu propósito.
Então, irmãos, o trabalho tem que exercer o papel correto na sua vida. E não deturpado. Deus criou o trabalho, e o trabalho ele é bom. Nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos dignos quando nós trabalhamos. O trabalho confere dignidade para nós como seres humanos. E o trabalho, ele tem um propósito muito maior do que você realizar seus sonhos, muito embora o seu sonho está no meio do caminho do trabalho. O seu trabalho é sobre você cuidar da criação de Deus. Agora, se você permitiu que Satanás deturpasse o trabalho no teu coração, e você não tem seguido os limites e restrições colocados por Deus, como, por exemplo, o próprio descanso, irmão, o trabalho é uma maldição na tua vida. Ele vai servir para te derrubar. Você se tornou seu próprio Deus. Ou então seu trabalho se tornou teu próprio Deus. Refletir e praticar. Vamos lá. Ponto número 1. O trabalho é uma vocação. Se trata de algo maior do que nós mesmos. Deus usa o seu trabalho para abençoar pessoas, o reino. E o trabalho de pessoas para te abençoar e abençoar o reino. Ponto 2. O trabalho é um mandamento de Deus para nós. Através dele, nós podemos experimentar a liberdade. E ponto 3. O trabalho faz parte da vida do cristão, mas nós não podemos fazer do trabalho nossa vida. O caminho para evitarmos este erro é o equilíbrio entre trabalho e descanso. Irmãos, hoje nós apenas começamos, tá? É uma série, ela vai ser longa, creio eu, e eu te incentivo a estar aqui os próximos domingos, porque é um assunto muito importante. Amém?